Então, nessa semana do mês vocacional que nós estamos promovendo, perante a igreja, o mês das vocações, falando um pouco sobre a ordenação, falando um pouco sobre a vida sacerdotal, para que também nós possamos buscar, rezar também pelos nossos sacerdotes, pela nossa igreja. E hoje nós estamos com o nosso convidado especial, nós estaremos partilhando um pouco, o nosso padre vai estar partilhando um pouco sobre a sua vida, sobre como tudo se deu, Então vamos deixar, meus irmãos, com que o nosso convidado especial nesse dia de hoje se apresente. Bem-vindo, padre. Muito obrigado, irmãos e irmãs que nos acompanham pelas redes sociais. Sou o padre Rodolfo, tenho 30 anos e pela misericórdia de Deus aqui estou exercendo o meu ministério sacerdotal. Desde já, irmão, muito obrigado pela acolhida, obrigado pelo convite, que Deus abençoe. E, padre, então vamos iniciar com essa partilha, meus amados irmãos. Eu peço que você compartilhe esse vídeo, nos ajude a publicar, dê o seu joinha, o seu like, para que também mais pessoas possam estar vendo, e as pessoas que estão desejando esse chamado ao sacerdócio, ao celibato, que possa de fato prestar muita atenção naquilo que o Senhor vai falando ao seu coração também ao longo desse vídeo, tá bom? Então, padre, vamos começar com a nossa primeira pergunta. Como foi, padre, o seu chamado para o sacerdócio, aquilo que o Senhor foi colocando durante toda essa caminhada? Conte um pouco para nós sobre o seu chamado. Muito bem. Meu chamado, diferente de alguns, que tem visões, irmão, tem revelações, eu não tive nada disso. O discernimento aconteceu no dia a dia, nas pequenas coisas, na rotina do dia a dia. Por isso que o dia a dia, a santificação ali nas pequenas coisas me chama muita atenção, porque o meu chamado se deu ali na vida cotidiana. Nunca pensei em ser padre, nunca sonhei com isso. Foi realmente Deus resgatou ali, me tirou de onde eu menos imaginava e me trouxe para perto dele. Tudo começou a mudar e a minha aceitação e ficar um pouco mais claro quando eu passei a ser acólito aqui nesta paróquia. A paróquia não tinha acólitos, em 2012. E ali, dentro do serviço no presbitério, junto com o padre, eu fui entendendo. A minha caminhada iniciou em 2009, dentro do grupo de jovens. Ali foi o start da minha caminhada na fé. Mas essa concepção do sacerdócio, essa aceitação da minha parte, aconteceu a partir do serviço no presbitério, junto com os outros jovens, dentro da liturgia. Em 2009, na caminhada com o grupo de jovens, isso já foi, alguns sinais, digamos, de Deus já foram aparecendo, mas como eu disse, ficou um pouco mais claro dentro do serviço na liturgia. E ali eu fui me questionando, por que não? O porquê não? Eu estudava, trabalhava, cheguei a namorar nesse período também, mas ficava um vazio, não me preenchia. Eu não via a hora de chegar no final de semana para estar na igreja e poder servir ao Senhor e fazer aquilo que eu gostava. Então ali eu fui começando a aceitar o porquê não. Foi começando esse questionamento. E desse questionamento, em julho de 2012, eu fiz o primeiro encontro vocacional na Diocese de Jundiaí. E aí foi, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. Em dezembro, o Padre Alberto, que era o promotor vocacional na época, ele me fez um convite para entrar no seminário. Eu, com muito medo, com muito tremor, eu tinha dificuldade em falar em microfone, tinha dificuldade em falar em público. Eu sempre falo que eu fazia bem o que eu fazia enquanto acólito, porque eu não tinha que abrir a boca. Se tivesse que falar, a coisa já seria diferente. Mas quando Deus quer, irmão? Sim. Quando Deus chama, não tem jeito, E eu fiquei muito apreensivo, porque eu sempre fui muito tímido, muito vergonhoso, E falei, meu Deus, como que vai acontecer? Mas eu fui, E no dia a dia, no seminário de 2013 a 2020, ali a vocação ela foi se concretizando, ela foi amadurecendo, ela foi se esclarecendo,
no dia a dia, eu fui vendo o chamado de Deus na minha vida. E claro, dentro do seminário nós somos, algumas experiências que nós somos obrigados a passar, vão nos ajudando a amadurecer. Então, o estar à frente, fazer pastoral, ter que falar e ter que tomar posições, isso foi também me ajudando a perder um pouco dessa vergonha. Não que hoje eu seja sem vergonha, mas vencer um pouco essa timidez e deixar que o Espírito também possa agir em nós. Por mais que nós tenhamos dificuldade, mas quando abrimos o coração para o Espírito Santo, ele vai agindo e nós vamos vencendo as dificuldades. Resumindo, o meu histórico vocacional, o meu chamado foi esse, dentro do grupo de jovens, dentro da pastoral e depois amadurecendo ao longo do seminário. Muito bem, Padre, muito profundo mesmo o seu testemunho, a sua busca, o seu chamado, também esse discernimento, E eu tenho certeza que hoje o senhor é um homem muito realizado, na vontade de Deus, naquilo que ele foi colocando mediante a esses detalhes, e eu tenho certeza que hoje no seu ministério o senhor também olha para esses detalhes e a cada dia mais se apaixona por esse mistério de ser o próprio Cristo aqui na Terra. Padre, então vamos conversar então um pouco sobre essa vida atual, Como que o senhor vive hoje, esse chamado ao sacerdócio, atualmente com os desafios, com tudo aquilo que o mundo tenta tirar, os valores, os princípios, como que o senhor vê essa forma de uma forma exterior, mas como que o senhor se concretiza na sua vida atual como um sacerdote, vivendo essa vocação segundo o coração de Deus? Então, irmão, como ver esse chamado atualmente? É um desafio, vivermos esse chamado. Eu procuro muito, como eu disse na resposta da primeira pergunta, viver os detalhes, Santa Teresinha do Menino Jesus, São José Maria Escrivá, para mim são duas referências de como viver o meu chamado no dia a dia, tendo em vista as dificuldades, tendo em vista tudo aquilo que o mundo tenta nos tirar da presença de Deus, tenta desvirtuar a nossa vida, a nossa santidade. Então eu busco muito viver o meu chamado hoje, buscando a santidade nas pequenas coisas, naquilo que é próprio e inerente ao meu ministério, no atendimento, como o Papa João Paulo II muito fala, a caridade pastoral, na Pastores da Bovoves. Então fazer a caridade pastoral, do atendimento aos fiéis, que muitas vezes o padre está cansado, mas ali tentar atender ao máximo, com maior atenção, aquela pessoa que vem, que procura o sacerdote. Então, me doar naquilo que é ordinário na minha vida e também no silêncio do meu coração, viver, melhor dizendo, o extraordinário, através do silêncio, através da humildade, através de pequenos sacrifícios e, claro, pedindo sempre o discernimento ao Espírito Santo para que me ajude, para que não seja um cego guiando outro cego, mas que o Espírito Santo me dê discernimento, me dê palavras para acalentar aquela alma que vem, que o Espírito Santo me mostre os caminhos, que o Espírito Santo coloque palavras em minha boca e me ajude a agir para que o meu sacerdócio seja frutuoso para aquele que venha buscar. Que as pessoas que venham com sede não saiam com mais sede ainda, mas encontrem uma fonte para beber dentro da minha fragilidade, dentro da minha limitação. São esses caminhos que eu procuro buscar para viver o chamado atualmente. É muito interessante o senhor falar desse silêncio, e é o que Jesus pede para nós. Esse ouve Israel, esse primeiro ato de um filho para que a nossa missão, o nosso ministério, ele seja fecundo. Hoje nós estamos aqui com o Padre Rodolfo, ele que é um sacerdote recente ordenado pela Diocese de Jundiaí, e a gente está partilhando um pouco sobre o seu ministério, sobre a sua vocação, nessa semana, nesse mês vocacional. Então, nós deixamos também algumas imagens. Gratidão por teu corpo e por teu sangue, pois eles me farão ir até o fim. Jesus, na tua... Estamos aqui com o nosso Padre Rodolfo nesse dia. Que o Senhor possa deixar uma mensagem, então, para aqueles que estão em discernimento vocacional, aqueles que estão buscando, almejando
buscar algo em Deus para a vida celibatária, né, e para a vida sacerdotal. Esse assunto da vocação me toca muito, né, me chama muita atenção, e recebi um presente este ano com a ordenação de ser o assessor diocesano do serviço de animação vocacional da nossa diocese. Então aproveito também como assessor, né, dizer aos jovens que nos acompanham, a você que tem uma dúvida no seu coração, uma inquietação, não tenham medo, não temam em responder esse chamado, né? Não fiquem com medo, mas se deem a oportunidade, né? Aqui que está o segredo, né, irmão? Dar-se a oportunidade de discernir, né? Porque senão nós ficamos parados naquele ser, né? A vida passa e quando nós vemos, talvez tínhamos um chamado e aquilo foi abafando por medo, por vergonha, né? E depois ficam os seis. Se eu fosse, se eu fizesse, se eu tivesse respondido. Então a mensagem que eu queria deixar é esta, né? Permitam-se fazer a experiência, permitam-se responder a esse chamado, né? Conforme nós vamos dando os passos, conforme nós vamos procurando responder a esse chamado, o Espírito Santo vai nos mostrando, né? Através das pessoas que vão aparecendo em nossa volta, através das situações. O mais importante, deixar-se dar, melhor dizendo, dar a oportunidade para que esse chamado possa ser descoberto em sua vida. Melhor se arrepender de ter gasto um tempinho da sua vida buscando responder esse chamado, do que lá na frente se arrepender por não ter dado esta oportunidade de um dia responder a Deus com a sua vida. Então que Deus te abençoe e que o Espírito Santo te dê uma santa ousadia para que você possa abrir seu coração e dar essa oportunidade de responder a uma possível inquietação que esteja no seu coração. E nós agradecemos, né, a você também que permitiu, né, com que esse vídeo entrasse na sua casa, no seu lar. Compartilhe novamente. Estamos na Semana Vocacional, né, a semana do mês de agosto é o mês que a igreja dedica às vocações. Então que Deus te abençoe, né, que o Senhor possa inspirar o seu coração mesmo, que você possa ouvir a voz de Deus mediante tudo aquilo que nós partilhamos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Padre, então, para finalizarmos, se o Senhor pudesse dar a bênção para nós, para a gente finalizar este momento. Claro. Apenas agradecendo, irmão, a oportunidade, muito obrigado pelo convite. E como eu costumo usar nas redes sociais do Serviço de Animação Vocacional da Diocese, hashtag Juntos pelas Vocações. Então vamos juntos pelas vocações. Que Deus abençoe também a sua vocação, que Deus abençoe a sua caminhada. O Senhor esteja convosco, Está no meio de nós. desça sobre vós, sobre vossa família, por intercessão de Nossa Senhora, Mãe das Vocações, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.